Se você respirar o ar desta ilha na Escócia, pode já ser tarde demais. E o mais assustador é que você nem perceberia, porque existem lugares na Terra onde os seres humanos foram terminantemente proibidos de pisar. Não por decisões políticas ou disputas burocráticas, mas porque o que está guardado lá dentro simplesmente não deveria existir. De solos completamente contaminados por uma morte invisível a bunkers subterrâneos criados para o dia do fim do mundo. Hoje você vai entender porque certas restrições geográficas não são um exagero. Elas são um aviso de sobrevivência. E tudo começa com um terrível erro militar do passado, que o governo tentou apagar da história. Tente imaginar uma ilha tão perigosa que passou quase meio século completamente isolada do mapa, transformada em um erro biológico que a ciência mal conseguia controlar. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o governo britânico estava desesperado por uma arma secreta e decidiu testar na pequena ilha escocesa de Greenart algo que nunca deveria ter saído dos laboratórios: o antraz. Eles amarraram ovelhas em postes e liberaram uma bomba contendo esporos da bactéria. O resultado foi um cenário de horror silencioso. Em poucos dias, os animais sangravam internamente e seus corpos simplesmente desligavam, como se algo tivesse apagado a vida de dentro deles. Os cientistas perceberam que haviam criado um monstro indestrutível. O antraz não desaparece com o tempo. Ele cria esporos que se enterram no solo profundo e permanecem vivos, esperando pelo próximo organismo para infectar. Especialistas estimaram que a ilha permaneceria mortal por séculos. Greenart foi cercada por navios militares e placas de perigo extremo. Ninguém podia entrar, ninguém podia pescar por perto. Nos anos 80, após protestos de cientistas, o governo jogou toneladas de formaldeído diluído em água do mar na tentativa de descontaminar a ilha, declarando-a segura em 1990. Mas a verdade médica é desconfortável. Descontaminar significa apenas reduzir o risco estatístico, não eliminar a bactéria por completo. E a pergunta que fica é: você teria coragem de pisar em um solo onde um único esporo invisível inalado pode desligar os seus pulmões em menos de 48 horas? Enquanto a Escócia esconde um erro do passado, no ponto mais isolado do planeta, o ser humano construiu um monumento ao medo do futuro. No arquipélago de Svalbard, no meio do gelo eterno da Noruega, existe uma estrutura que parece uma lâmina de concreto rasgando a montanha congelada. Atrás de uma porta cinza e fria fica o silo global de sementes, apelidado de Cofre do Fim do Mundo. Este lugar não foi construído por capricho arquitetônico. Ele foi cavado a mais de 120 metros dentro de uma montanha de pedra para resistir a explosões nucleares, quedas de asteroides e ao aumento do nível dos oceanos. Lá dentro, a uma temperatura constante de 18 graus negativos, estão guardadas quase 1 milhão de amostras de sementes de todos os países do planeta. É o botão de reiniciar da civilização caso uma guerra global ou uma crise climática destrua a agricultura da Terra. Um plano de emergência criado por pessoas que sabem que algo pode dar muito errado. O acesso ao redor da estrutura é vigiado por sensores de movimento de alta tecnologia e guardas armados. Mas a maior linha de defesa é o próprio ambiente. O frio ali é tão violento que pode congelar os tecidos humanos em minutos. A existência desse cofre nos deixa uma reflexão perturbadora. Se as maiores potências do mundo gastaram bilhões para criar um plano de emergência desse tamanho, é porque eles sabem que o colapso do nosso mundo não é uma ficção, é uma possibilidade matemática real. Mudando completamente o cenário, existe um lugar onde a proibição não vem de governos modernos ou de engenheiros, mas de pessoas que escolheram viver congeladas no tempo. No Golfo de Bengala fica a Ilha Sentinela do Norte, o lar de uma das últimas tribos completamente isoladas do planeta Terra. Eles vivem exatamente como nossos ancestrais da Idade da Pedra viviam há 60 mil anos. Não conhecem a internet, a eletricidade ou a medicina moderna. E tem uma regra absoluta: qualquer estrangeiro que se aproximar da praia deve morrer. Eles não evitam o contato por medo.
eles o rejeitam com extrema violência. Em 2006, 2 pescadores indianos adormeceram em seu barco e a correnteza os levou até a praia da ilha. Ambos foram executados com flechas de ponta de ferro. Em 2018, um jovem missionário americano subornou pescadores locais para tentar converter a tribo. Ele desceu de caiaque com uma Bíblia na mão. O resultado foi imediato. Ele foi atingido por uma chuva de flechas e seu corpo foi enterrado na areia pelos nativos. O governo da Índia criou uma zona de exclusão militar de 9 quilômetros ao redor da ilha. Navios da guarda costeira patrulham a água constantemente. Essa proibição serve para proteger os curiosos de uma morte certa, mas principalmente para proteger a própria tribo. Como eles estão isolados há milênios, o sistema imunológico deles não tem defesas contra doenças simples como uma gripe comum. Um aperto de mão de um visitante poderia extinguir a tribo inteira em semanas. Ali, o isolamento é a única vacina. Mas nem todo lugar proibido se parece com uma zona de guerra ou um deserto de gelo. E é aí que mora o perigo da falsa segurança. No arquipélago do Havaí, existe uma ilha chamada Niihau. Olhando de cima, ela parece o cenário dos sonhos. Praias de areia branca, águas cristalinas e palmeiras. Mas há mais de um século, ela carrega o título de A Ilha Proibida. Nenhum turista pode desembarcar ali. Não existem hotéis, estradas pavimentadas ou lojas. Em 1864, uma mulher escocesa rica chamada Elizabeth Sinclair comprou a ilha inteira do rei do Havaí por $10 mil em ouro. A única condição era que a família preservasse a cultura local e protegesse os nativos havaianos da influência destrutiva do mundo ocidental. Desde então, os descendentes mantêm as portas trancadas. Os poucos moradores que vivem lá não usam carros, se comunicam no dialeto havaiano antigo e vivem da agricultura e da pesca de subsistência. Se você tentar chegar perto de barco, será interceptado imediatamente por patrulhas particulares. O isolamento de Niihau gera teorias da conspiração até hoje. Quando um paraíso é isolado por escolha da elite e não por desastre natural, a linha entre a preservação cultural e o controle absoluto de um território se torna perigosamente invisível. O próximo local é defendido pela força militar mais poderosa do planeta. No meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, fica o Destacamento 3 da base da Força Aérea de Edwards, popularmente conhecido como Área 51. O governo americano passou décadas negando a própria existência da base, admitindo o local apenas em 2013, devido a documentos secretos que expiraram. E durante todo esse tempo, enquanto oficialmente não existia, foi ali que alguns dos projetos mais avançados da história militar foram desenvolvidos em completo sigilo. Tecnologias criadas para redefinir o poder aéreo global, como aeronaves de reconhecimento estratégico que operavam a altitudes e velocidades consideradas impossíveis para sua época. Ao contrário do que dizem os mitos da internet, a Área 51 é cercada por quilômetros de avisos explícitos. Placas laranjas e brancas fincadas na terra deixam claro: você está entrando em uma zona militar e o uso de força letal está autorizado contra invasores. Se você caminhar em direção à fronteira invisível da base, o deserto parece deserto, mas você já está sendo observado. Essa vigilância evoluiu ao longo de décadas, acompanhando o avanço das tecnologias testadas ali dentro. Sensores enterrados detectam a vibração dos seus passos a longa distância. Câmeras térmicas mapeiam seu rosto. E, em minutos, surgem picapes brancas sem identificação no topo das colinas. Homens armados com trajes camuflados, conhecidos como Camo Dudes, observam cada movimento sem dizer uma única palavra. Eles não fazem perguntas. Eles esperam você cometer o erro de dar mais um passo. Esse protocolo não é teórico. Ele existe porque já houve tentativas reais de aproximação e todas terminaram da mesma forma, com o intruso interceptado antes mesmo de entender o perigo. O nível de segurança é tão extremo que o espaço aéreo acima da base é restrito e até pilotos militares americanos que entram ali por engano enfrentam punições severas, incluindo a corte marcial. E o ponto mais inquietante permanece classificado até hoje.
Além dos projetos confirmados, existem décadas de relatos sobre testes que desafiam a engenharia convencional, tecnologias que não parecem seguir nenhuma lógica conhecida. Entre fatos comprovados e histórias nunca confirmadas, a Área 51 deixou de ser apenas uma base militar para algo muito maior. E além disso, existem lugares que não precisam de soldados ou sensores para manter os humanos afastados. O próprio passado se encarrega de criar uma barreira psicológica intransponível. Na Lagoa de Veneza, na Itália, fica a pequena ilha de Poveglia, um pedaço de terra que carrega o histórico mais sombrio da Europa. Durante os surtos devastadores da peste negra no século XIV, Poveglia virou uma colônia de quarentena forçada. Milhares de pessoas infectadas eram arrancadas de suas casas e jogadas na ilha para morrer longe da civilização. Os corpos eram queimados em valas comuns e acumulados em camadas profundas de cinzas. Estimativas históricas chocantes afirmam que mais de 50% do solo atual da ilha é composto por restos mortais humanos pulverizados. Séculos depois, nos anos 1920, o governo italiano construiu no local um hospital psiquiátrico. Surgiram relatos médicos de experimentos cruéis realizados com os pacientes e, segundo as lendas locais, o diretor do hospital teria enlouquecido ao testemunhar visões na ilha, tirando a própria vida ao saltar da torre principal do complexo. Hoje, Poveglia está completamente abandonada e a entrada de civis é estritamente proibida pelo governo italiano. Até mesmo os pescadores locais evitam lançar suas redes perto da ilha, alegando que frequentemente pescam fragmentos de ossos humanos antigos. O lugar ficou em silêncio absoluto, provando que algumas proibições existem, porque certas memórias simplesmente não devem ser perturbadas. Agora olha para tudo que você acabou de ver. Qual desses lugares você teria coragem de visitar, mesmo sabendo que talvez não voltasse? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E se esses mistérios reais te prenderam até o final, então deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.